Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica e nos encontramos para conversar um bocadinho sobre a sensibilidade do ser, fazer uma reflexão sobre isso. Vamos começar? E o nosso tema de hoje é a alma. Eu gosto sempre de trazer aquilo que os nossos amigos, aquilo que os nossos alunos solicitaram, né? E então hoje a solicitação é alma. É um tema enorme, a gente vai falar um bocadinho hoje, depois a gente vai complementando em outros momentos, porque desde a antiguidade as relações humanas, elas incluem o contato com a divindade. Parece que isso vem contido em algum lugar da gente, vem contido esse algum lugar é a alma, né? Você chega aqui e parece que tem lá alguma coisa. E não só eu observei isso, mas toda a humanidade observou isso, né? Então, os autores que falam sobre isso também vêm conversando. E eu gosto muito e fiz especialização em psicologia junguiana e uma das falas do Jung que eu gosto bastante, ela diz assim, que você conheça todas essas teorias, quando você for conversar com seu aluno, tratar o seu cliente, você deve dominar muitas técnicas, todas as que forem possíveis, mas ao tocar a alma humana, seja apenas uma outra alma humana, assim como se a terapia e a aula fosse um encontro de almas, né? E aí você guarda isso para você, um encontro de almas, e você sai carregando isso lá dentro, né? E as nossas considerações sempre começam lá na origem da palavra. Eu gosto de saber a origem da palavra porque ela já vem trazendo uma facilitação para o nosso raciocínio. Alma vem do latim anima, sopro, ar, alento, o princípio da vida. Então, os filósofos, os poetas, a religião, os estudiosos falam da alma em diferentes linguagens, né? Sempre a partir de que é esse alento que há lá dentro, que é essa coisa que a gente tem lá e está tentando entender. Como nós entendemos a alma? Qual é o seu conceito? Como é que você entende? Vai pensando aí, né? Quando a gente fala da filosofia, por exemplo, gosto de dar uma lida no Platão, acho que, sabe, ele é atualíssimo. Nossa, Aparecida, mas ele vem de antanho e ele é atualíssimo. Ninguém tem, não é porque o tempo passou, o tempo cronológico, é o tempo interno. Você tem que ver se aquilo serve aqui dentro, porque às vezes eu escuto assim, ai, mas isso é uma ideia antiga. Meu amor, você não chegou nisso ainda, né? Então, vamos lá ver as considerações que ele tinha sobre a alma. Na visão dele, né, na visão filosófica, a alma pré-existe ao corpo. É assim que você pensa também? A gente vai pegando um pouquinho de cada um. A alma pré-existe ao corpo e, ao entrar no corpo, a alma esquece a sua verdadeira natureza e ela fica meio sufocada por aquilo que hoje nós chamamos de ego aqui no mundo material, né? Então a alma lida com a razão, lida com a vontade que ela traz de lá de dentro, uma vontade interna, uma vontade do espírito, e lida também com os desejos físicos que nós temos aqui. A alma é uma substância independente do corpo. Ela é eterna, o corpo acaba, mas ela permanece, né? E ela está unida ao corpo agora de forma temporária, né?
Tá, isso é o que ele falou. E existem outras falas e outras considerações, né? Na religião, por exemplo, você tem lá na primeira imagem, você vê a ilustração dos hindus, do deus Indra, né? E o que é que essa filosofia, esse pensar, fala para a gente sobre a alma, ou a Atman? Que é considerada também imortal, ela é eterna. Então, você vai juntando aquilo que um falou, que o outro falou, aquilo que faz sentido para você, que você pensa, que você intui, você vai fazendo o seu ajuste, você vai fazendo o seu conceito, o seu entendimento, né? E o hindu dizia que ela é a essência divina que nos habita. Legal, a essência nos habita, mora aqui. E no judaísmo, representado ali pelo candelabro, aonde está escrito Israel, né? Acreditava-se, ou acredita-se, porque continua a crença, que Nefesh seja a alma vivente, a essência, estamos de novo falando na essência, a essência da vida que Deus infunde em cada ser. Então, cada um tem a sua alma e o Nefesh está ligado ao corpo físico e é responsável pelas funções vitais que temos e pelas funções emocionais também. Então, há aquele estudioso que ele diz assim: olha, minha alma são as minhas emoções. Olha, é como ele entende, como ele age naquele momento. E continuando o nosso passeio, passamos pela mitologia egípcia e vemos lá na nossa ilustração Ísis, a grande mãe, a representante da grande mãe. E os egípcios acreditavam que a alma era composta de diferentes partes, uma parte de energia vital e também um aspecto imortal. Você vai apontando lá que todo mundo está falando da imortalidade. O cristianismo, representado pela cruz, a alma é criada por Deus. Ela é única para cada indivíduo. Estamos falando de novo da individualidade do ser, não é? E acredita-se que a alma seja também no cristianismo imortal e eterna. Portanto, a sua existência transcende a vida física. Você está aqui agora, mas a alma não vai acabar, o corpo, mas a alma não. Então, a palavra alma, ela é empregada de muitas formas, não é? O princípio da vida, para os homens e para os animais. A alma é o conjunto formado por todas as atividades componentes do psiquismo. Quando você estuda isso em Jung, ele vai falar que a alma é o conjunto de tudo aquilo que está lá no seu psiquismo. O seu pensamento, a sua afetividade, a sua sensibilidade são coisas da alma, são compreendidas como uma manifestação, como uma substância autônoma, alguma coisa que existe aqui em relação à materialidade do corpo é autônomo, que existe, e se o corpo vai indo muito bem, obrigado, a alma está sempre lá preservada, né? Para os cristãos, a alma é a parte imortal do homem, qualquer religião que siga o cristianismo. Ela é dotada de existência individual e permanente. Depois da morte, ela continua. E para os católicos, ela tem um destino, para os cristãos em geral, ela tem o destino de uma felicidade eterna, dependendo de como foi a vida do cidadão aqui, ou uma danação eterna. Ela vai ficar no inferno eternamente. É uma crença que é apresentada. Você veja se essa crença serve para você ou não, né? Para os espíritas, os seguidores do pensar de Kardec, a alma é o espírito encarnado e como
é uma crença que admite a reencarnação, então, se você não foi dos mais bonzinhos aqui, você terá oportunidade de repor, de refazer, de se reequilibrar, de se reerguer. Então, você vai construindo lá dentro de você o pensamento que melhor lhe cabe, que melhor lhe apraz, não é? A alma, de para todo mundo, é um ser imortal que pré-existe a nós e sobrevive ao corpo físico. E eu sou reencarnacionista. Eu gosto desta ideia da reencarnação. Me faz bem a evidências que isso ocorre. Então, cada um tem a sua crença e essa crença é absolutamente livre, né? E cada um vai pensar e vai construir a sua forma de pensamento e de agir dentro desta crença que lhe é mais interessante. E nós temos ainda aquelas considerações, aquelas crenças populares sobre a alma. Lembra da história da alma gêmea, que você tem uma alma igualzinha para você, que é aquela maravilha? Eu não acho que a gente tenha alma gêmea igualzinha para a gente. Eu acredito mais nos opostos complementares. Eu sou mulher, não é? Eu sou o par XX, eu procuro um par XY. Gosto muito da biologia nesta hora, não é? Então, este oposto complementar eu gosto mais do que a crença da alma gêmea e respeito quem que acredita na alma gêmea e pronto. Aí você tem aquela crença também da alma penada. Como é aquele negócio da alma penada? Ai, é um fantasma que aparece de noite, não é? São as crenças que envolvem a alma. Temos também aquelas crenças dentro do catolicismo que fala para um lugar aonde a alma vai, que ela não foi era assim horrorosa, mas ela também não era tão boazinha. Ela vai para o purgatório. Então, a crença em que há um local para a alma ficar lá se depurando, né? E para quem gosta de ir ao teatro, para quem gosta de ópera, lembra do fantasma da ópera? Ele era meio que uma alma penada, assim, que morava lá no teatro e andava lá assombrando a protagonista, né? Até que se mostra ela e a peça toda se desenvolve. Então, você presta atenção que você tem algumas dimensões que a gente falou aí, né? Você tem a dimensão do simbólico, o que dizem as mitologias, você tem a dimensão do que é real, que cabe dentro da realidade de cada um, realidade psíquica de cada um é tão real quanto a realidade física, porque é para cada um, é individualizada, não é? E tem a dimensão do religioso e o simbólico e essa realidade interna, mais a questão religiosa, elas são meio que inseparáveis, elas se apresentam de forma conjunta. Na Bíblia, por exemplo, você tem uma fala que dentro das crenças que a gente tem, não é? Tem a Bíblia, você sabe, a Bíblia, ela é o livro mais vendido do mundo. É um best-seller, o maior de todos os tempos. Então, você considera isso, porque o povo, né? Se todo mundo vai e consulta e vê alguma coisa lá, deve ter alguma coisa a ser apreciada. Então, você vai lá e procura, né, em Gênesis, que é o primeiro livro, está escrito lá que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou, lembra da história do sopro? Ele soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Outras culturas vão pensar de uma outra forma. Lembra do totem? O totem é um símbolo sagrado, né, que você encontra em outras civilizações. E ao lado da imagem do totem, você tem uma imagem em grafite que é como o autor enxerga aquilo. Os primitivos, eles daqueles do totem, eles apreciavam e acreditavam que a alma humana não ela
Ela estava ligada ao sangue, à respiração, às sombras e aos reflexos do seu na própria água. E alguns eles não gostavam e nem permitiam que se tirassem fotografias, porque eles tinham medo que lhe fossem roubadas a própria alma, né? É como cada um vê, como cada um crê, como cada um acredita, e ali no grafite você tem a representação de um Jesus. É como o autor vê. Percebe que o psiquismo é para cada um e é como cada um tem a visão? A minha visão de Cristo não é essa do grafite, é uma outra. A sua, qual é? Então a gente vai olhando como é a representação de cada um e o que essa representação diz para nós, né? Voltando para a visão psicológica e voltando lá para o Jung, a gente vai ver que ele diz que alma é um complexo funcional da nossa psique. É aquela história, é a minha vontade, é o meu sentimento, é o meu pensamento, a minha sensação, a minha emoção, tudo que está aqui dentro do meu psiquismo, isso é a composição da minha alma. E ele dizia que isto era um complexo funcional, né? E usava outras vezes o termo alma no sentido teológico tradicional, como nós estamos falando aqui. A alma sempre foi motivo de controvérsia. Uns percebem de uma forma, outros de outra, entre as diferentes denominações religiosas e crenças, mesmo porque ela nunca foi totalmente compreendida, explicada ou observada. Cada um observa do ponto de vista que está, como consegue e com os óculos que tem, não é? Cada um do seu jeito. Daí você tem diferentes denominações para o mesmo tema. A essência do ser, o núcleo do ser, a semente divina, a fonte da vida, a chama sagrada. Às vezes você vai ler lá e tem um texto que fala do Cristo interno, né? Do absoluto em nós, da mônada, do princípio que nos habita, você vai vendo que as diferentes denominações, elas vão compondo um cenário que cada autor traz para a gente. Então, pensa lá, como fica isso para você? Como você organiza isso lá dentro, né? Eu penso que é aquela parte que propicia ao nosso intelecto os nossos insights, é, aquela parte que traz para o músico a inspiração, aquela parte onde o profeta se encontra com a sua profecia, onde o inventor se encontra com a invenção, essa dimensão mais profunda, né? Olha, a alma é uma palavra que tem uma aplicação muito elástica, muito grande, né? Já li algumas obras e buscando lá pelo banco da memória, eu fui trazendo algumas para cá para a gente ver um bocadinho. Vou falar um minúsculo de cada um, porque é o livro todo, né? O Jung, por exemplo, ele vai tratar daquilo que a gente disse, daquilo que compõe a nossa psique, que ele vai chamar de a nossa alma. Depois você tem os Pantanais da Alma, e nesses Pantanais da Alma é uma obra escrita por James Hollis, que é um analista junguiano também, e ele vai comentar de como é a visão que ele tem lá dentro da alma. E ele diz assim que lá você tem não apenas planícies ensolaradas, mas você tem também pantanais escuros, né? E ele vai trazendo uma nova visão para essa escuridão que ele se refere. Já é uma visão bem diferente de A Física da Alma, do Amit Goswami, que era filho de um guru hindu, que vem para cá, que trabalha para cá é para a América. E veio também inúmeras vezes para o Brasil e agora está aí fazendo conferências novamente. Ele tem uma outra visão e ele vem trazendo essa visão
indiana para cá através dos olhos do físico que ele é. Então, cada um vai trazendo a sua forma de pensar. O Newton Bonder, que ele é um rabino, líder da congregação judaica no Brasil, ele escreve Alma e Moral. E a Alma e Moral virou depois um monólogo no teatro, uma peça muito linda, por sinal. Então, é outra coisa, ele não vai falar do psiquismo, ele não vai falar do hindu, ele vai falar conforme a sensibilidade dele se mostra. E você vai pegando um pouquinho desse colorido de cada um e vai compondo o seu quadro de alma, né? Os Segredos da Alma já é um romance psicografado, aonde a alma é vista, mas é vista de uma outra forma. É através da visão, da percepção, da escrita da Mônica de Castro, né? E você tem o mapa da alma, que é o estudo do psiquismo feito por Stein e que é ótimo. Uma vez nós fizemos um curso chamado O Mapa da Alma, onde nós fomos estudando cada pedacinho do psiquismo, né? E não para por aí, existem outras. Lembra do livro que o Gaspar escreveu? Concerto com S, tá? Concerto para uma alma só, aonde ele traz poemas belíssimos sobre a alma. Depois, ao lado, você tem Psicologia da Alma, que é um espaço onde a psicologia começa a abrir espaço dentro do seu campo para falar da alma, para dar, sabe, para uma discussão da alma. Você estuda psicologia, não tem discussão nenhuma de alma, não. E psiquismo, e psicologia, e psique vem do grego que é alma, tá? E depois vamos mais adiante para a jornada da alma, aí já é escrito por Sanford, é um analista indiano também, que ele examina a reencarnação. Ele fala sobre a reencarnação, lembrando que ele é um teólogo, ele é um padre episcopal, então a visão dele de encarnação é uma outra história. Ele vai contar como o hindu, o grego, o Antigo Testamento vê a alma, né? E ele tem a visão dele sobre encarnação também, que é diferente da dos outros, é diferente da minha, mas a gente numa postura de aprendizagem, porque quem acha que já sabe tudo, não vai aprender mais nada, não tem mais nada para aprender, não precisa ler mais nada, já sei tudo. Desconfio muito disso. Não, vamos ver. Vamos ver o que a outra pessoa discute, o que ela tem para dizer. Às vezes a gente cresce com isso, né? É o caso de quando você lê também de alma para alma. De alma para alma é escrito por Roberto, né? Ele tem, é um filósofo brasileiro e ele tem a visão dele diferente da visão de Santo Agostinho, que fala da potencialidade da alma. De cada um, você pega uma parte, de cada um você pega um pouquinho, você pega uma ideia e vai aproveitando. Aqui na escolinha da Tia Cida é assim, a gente faz um grupo de estudo, a gente pesquisa, a gente lê, participa, e se você fizer isso e você quiser a minha participação, você envia a sua solicitação que a gente traz para conversar aqui. E é sempre importante que a gente pratique o que a gente aprendeu. Você sabe, né? Que o desenvolvimento nosso requer a nossa própria participação. E a gente vai ficando hoje por aqui. Espero que você vá ler um pouquinho daquilo que a gente comentou e se você tiver algum tema, alguma solicitação, eu fico aqui esperando você me dizer que eu sempre trago depois. Você fica com um abraço grande, até o nosso próximo encontro.